Milionária salva uma menina que estava desesperada na rua gritando: "Socorro! Me ajuda!" Uma menina de apenas 8 anos está desesperada sozinha na rua. Ela acabou de fugir do orfanato de onde vivia após perder a sua mãe. Mas ao implorar por ajuda, ela encontra uma mulher rica que vai mudar totalmente a vida dela. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Chovia como se o céu estivesse desabando. A água formava pequenas cachoeiras nas calçadas, enquanto o vento fazia as árvores se curvarem em um lamento. Clara Albuquerque, sentada no banco de couro impecavelmente limpo de seu carro de luxo, suspirava impaciente. Era mais uma noite comum para ela, uma reunião de negócios interminável e agora o caminho de volta para sua mansão solitária. Nada na vida parecia capaz de surpreendê-la ou emocioná-la, até que algo inesperado aconteceu. Um grito, agudo, desesperado. "Moça, socorro! Me ajuda!" O som atravessou o vidro fechado do carro, abafado pela chuva, mas inconfundível. Clara pisou no freio instintivamente e o carro deslizou alguns centímetros antes de parar. Seu coração deu um salto, algo raro para uma mulher acostumada a manter tudo sob controle. Ela olhou em volta, mas a neblina densa e a água escorrendo pelo para-brisa dificultavam enxergar qualquer coisa. "Devo estar imaginando coisas", pensou, sacudindo a cabeça. Mas então veio de novo. "Socorro!" Desta vez ela teve certeza. O grito vinha de algum lugar à direita. Respirando fundo, Clara desligou o motor. Pegou o guarda-chuva no banco ao lado e saiu do carro, sentindo a chuva gelada imediatamente molhar seus sapatos caros e o casaco de grife. Ali, encolhida sob a marquise de uma loja fechada, estava uma menina. Pequena, descalça, com o rosto sujo e os cabelos grudados na testa pela chuva. Chorava tanto que mal conseguia respirar, tremendo como se o frio fosse consumi-la. Clara parou, atônita. Não era o tipo de coisa que esperava ver no caminho de volta para casa. Seu instinto inicial foi virar as costas, fingir que não viu, porque isso não fazia parte do seu mundo. Mas havia algo nos olhos da criança, um desespero tão cru, tão avassalador, que fez Clara hesitar. "Ei, o que está acontecendo?" Perguntou com a voz seca e hesitante, como se já soubesse que se envolver mudaria tudo. A menina ergueu os olhos desconfiada, mas não disse nada. "Qual é o seu nome?" insistiu Clara, tentando soar menos fria do que de costume. "Ana", respondeu a menina com a voz baixa, quase um sussurro, enquanto olhava para os lados, como se estivesse esperando que alguém a encontrasse. Clara percebeu que não tinha outra escolha. Agachou-se ao lado da menina, tentando protegê-la da chuva com o guarda-chuva. "Por que você está aqui sozinha, Ana? Cadê seus pais?" A pergunta fez a menina desabar novamente em lágrimas, soluçando tanto que mal conseguia falar. Minha mãe morreu", respondeu ela entre soluços. Eu estava num orfanato, mas eles eram maus comigo. Eu não conseguia mais ficar lá." Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não era por causa da chuva. A cena diante dela era quase surreal. Ela, que passava a maior parte do tempo preocupada com números e contratos, estava agora de frente para algo que não podia ignorar. "Você fugiu do orfanato?" perguntou, a voz carregada de descrença. Ana apenas balançou a cabeça, abraçando os joelhos com força. "Eu não sabia para onde ir. Não tenho ninguém. Só quero minha mãe de volta." O choro da menina aumentou, rasgando o silêncio da rua. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela situação cair sobre ela. Ela não era o tipo de pessoa que se metia em problemas que não eram seus.
sempre acreditara que era melhor manter distância. Mas ali, naquele instante, algo em seu coração endurecido parecia querer ceder. "Venha, Ana. Você não pode ficar aqui", disse Clara, estendendo a mão. A menina hesitou, mas o olhar determinado de Clara parecia transmitir alguma segurança. Finalmente, Ana aceitou a mão estendida. No carro, o silêncio era pesado. Enquanto dirigia, Clara percebeu que a menina olhava nervosa para os lados, segurando com força o cinto de segurança, como se a qualquer momento fosse ser jogada para fora do carro. "Ana, você pode me contar o que aconteceu no orfanato?", perguntou Clara, suavizando o tom de voz. Eles não ligavam para a gente. Tinha dias que não tinha comida suficiente. As crianças ficavam doentes e ninguém ajudava. Eu tinha tanto medo", respondeu a menina com a voz trêmula. Clara apertou o volante com mais força. A indignação crescia dentro dela, mesmo que ainda não entendesse por quê. "Você fugiu sozinha?" "Sim, esperei todo mundo dormir e pulei uma janela." Ana desviou o olhar, como se estivesse envergonhada. "Eu só queria encontrar um lugar seguro." Clara engoliu em seco. Era como se cada palavra da menina a atingisse em um lugar que ela nem sabia que existia. Quando finalmente chegaram à mansão de Clara, Ana hesitou antes de sair do carro. "Aqui é sua casa?", perguntou, olhando para o enorme portão que se abria lentamente. "Sim, mas é só por hoje, está bem? Amanhã veremos o que fazer", respondeu Clara, tentando soar prática, mas no fundo sabia que nada sobre essa situação seria resolvido tão rápido. Dentro da mansão, a reação de Ana foi inesperada. Ela olhou ao redor, maravilhada com os móveis reluzentes, os lustres brilhantes e o calor aconchegante da sala principal. Mas ao invés de relaxar, começou a chorar novamente. "Por que está chorando agora?", perguntou Clara sem entender. "Minha mãe", soluçou Ana. "Ela nunca me deixou passar frio, mesmo quando a gente não tinha nada. Ela sempre cuidava de mim." Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Não sabia o que dizer, então fez a única coisa que podia. Levou Ana até o banheiro e preparou um banho quente. "Tome um banho e depois venha comer alguma coisa", disse ela, com um tom mais suave. Quando Ana finalmente saiu do banho, usando um pijama emprestado, sentou-se à mesa da cozinha, onde Clara havia deixado um prato de sopa quente. A menina começou a comer devagar, mas logo devorou a comida como se não visse uma refeição decente há dias. "Mais?", perguntou Clara, surpreendendo a si mesma. Ana acenou com a cabeça, sorrindo timidamente pela primeira vez. Naquela noite, enquanto observava Ana dormir no sofá da sala, algo em Clara mudou. Ela sabia que deveria ligar para as autoridades ou procurar o orfanato pela manhã, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar da cabeça o olhar desesperado da menina. Algo dizia que, por mais improvável que fosse, o encontro das duas não havia sido por acaso. Clara suspirou e se afastou. Não queria pensar no que esse momento significava, mas sabia que sua vida jamais seria a mesma. A luz do sol invadiu a sala de estar de Clara, refletindo nos móveis brilhantes e trazendo vida ao ambiente que, até então, parecia tão frio e vazio. Clara desceu as escadas em passos lentos, ainda tentando organizar os pensamentos. A cena da noite anterior se repetia em sua mente como um filme. O grito desesperado, a chuva gelada, os olhos aterrorizados de Ana. Ela não sabia o que a havia levado a abrir as portas da sua casa para uma estranha. Talvez fosse compaixão, talvez culpa. Mas, enquanto cruzava a sala e via Ana encolhida no sofá, envolta em um cobertor macio, algo no fundo de seu coração murmurava que aquela menina era mais do que uma responsabilidade temporária. Ana estava acordada, mas não se mexia.
Apenas observava o teto, perdida em seus pensamentos. Clara limpou a garganta para chamar sua atenção. Bom dia, Ana. Dormiu bem? A menina se assustou, sentando-se rapidamente. Seus olhos ainda carregavam traços de medo, como se não acreditasse estar segura. Dormi. Obrigada. Clara assentiu, cruzando os braços. Não sabia como lidar com a situação. Conexões humanas nunca foram o seu forte. Está com fome? Ana apenas balançou a cabeça e Clara fez um gesto em direção à cozinha. Vamos, preparei o café da manhã. Na cozinha, o silêncio era quase ensurdecedor. Ana sentou-se à mesa, olhando para o prato de pão fresco e frutas como se fosse um banquete. Hesitou antes de pegar uma fatia de pão, como se temesse que tudo aquilo fosse tirado dela a qualquer momento. Clara sentou-se do outro lado da mesa, observando cada movimento da menina. Não precisa ter medo, pode comer o quanto quiser, disse Clara, tentando soar gentil, algo que não fazia com frequência. Ana finalmente relaxou e começou a comer devagar. A cada mordida, Clara percebia a gratidão silenciosa nos olhos da menina. Era como se aquele simples ato de oferecer comida fosse algo monumental em sua vida. Ana, Clara começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso entender melhor sua história. Você disse que fugiu do orfanato, mas o que exatamente aconteceu lá? Ana abaixou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com uma migalha de pão. Eles não ligavam pra gente. Tinha dias que a gente passava fome. Quando alguém ficava doente, ninguém ajudava. Sua voz saiu baixa, mas carregada de dor. Eu sentia tanto medo à noite. Sentia falta da minha mãe. Clara apertou as mãos sobre a mesa, sentindo uma indignação crescer dentro dela. Não era o tipo de pessoa que se envolvia em causas sociais, mas algo naquela história parecia injusto demais para ser ignorado. Eles machucavam você? Perguntou Clara, com a voz mais firme. Ana hesitou antes de responder. Não assim, mas eles gritavam com a gente. Diziam que ninguém ia querer adotar crianças como nós. Clara fechou os olhos por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Ao longo da manhã, Clara começou a ver Ana sob uma nova luz. A menina não era apenas uma vítima das circunstâncias. Ela era resiliente. Apesar de tudo o que havia enfrentado, ainda tinha um brilho de esperança nos olhos, mesmo que tímido. Enquanto Clara lavava os pratos do café da manhã, Ana olhava ao redor curiosa. Sua casa é muito grande, tia Clara. Você mora aqui sozinha? Clara parou por um instante, surpresa com a pergunta. Ninguém a chamava de tia havia anos. Ela sorriu, um sorriso quase imperceptível. Moro, sim. Não fica triste? Perguntou Ana, inclinando a cabeça de lado. A pergunta pegou Clara de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso antes. Ela olhou para Ana, aquela menina que parecia enxergar além da superfície. Às vezes, respondeu Clara com sinceridade. Ana não disse nada, mas seu olhar parecia carregar mais empatia do que qualquer adulto que Clara conhecera. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara decidiu levar Ana para o shopping. Clara, ao volante, observava a menina pelo canto do olho. Era incrível como um simples passeio podia enchê-la de tanta alegria. O destino era uma loja de roupas infantilmente sofisticada. Algo simples para Clara, mas quase surreal para Ana. Onde estamos indo, tia Clara? Perguntou Ana, curiosa, com os olhos brilhando de entusiasmo. Vamos comprar algumas coisas que você precisa, respondeu Clara, tentando soar casual. Ana mordeu os lábios, ansiosa. Apesar da curiosidade, havia uma ponta de insegurança em sua expressão. Eu não preciso de muita coisa. Só uma roupa já tá bom. Sua voz quase sumiu ao fim da frase.
Clara se manteve em silêncio por um momento, tentando entender o impacto das palavras da menina. Como alguém tão jovem podia estar tão acostumada a pedir tão pouco? Chegando à loja, Ana ficou paralisada na entrada. Ela nunca havia visto tantas cores, texturas e brilhos. Vestidos de festa, sapatilhas, chapéus, tudo parecia saído de um conto de fadas. Clara caminhava à frente, mas notou que Ana hesitava em acompanhá-la. Venha, Ana. Você pode escolher o que quiser. Ana olhou ao redor desconfiada, como se algo fosse dar errado. Eu posso mesmo? Claro que pode. Aquela confirmação parecia mágica para Ana, que finalmente avançou. Seus olhos percorriam as araras com cautela, como se tocar em algo pudesse quebrar um feitiço. Clara sorriu ao perceber que a menina escolhia peças simples, nada que chamasse muita atenção. Você não gostou daqueles vestidos ali? Perguntou Clara, apontando para uma seção mais chamativa. São muito bonitos, respondeu Ana, abaixando a cabeça. Mas não são para mim. Clara sentiu um aperto no peito. Ela sabia exatamente como era sentir que não pertencia a um mundo que parecia distante demais. Aproximou-se, pegou um dos vestidos mais bonitos e entregou à menina. Ana, esse é para você. Você merece coisas bonitas, lembra? Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas abraçou o vestido como se fosse algo precioso. Na volta para casa, a diferença entre Clara e Ana ficou ainda mais evidente. Enquanto Clara dirigia, Ana falava animada sobre os sapatos novos, o casaco que finalmente a aqueceria no frio e até mesmo o pequeno chapéu que Clara insistira que ela levasse. Mas, por trás do entusiasmo, Clara percebia algo mais, um esforço quase desesperado para agradar. Ana, você está gostando de ficar comigo? Perguntou Clara, repentinamente. A menina ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela antes de responder. Eu gosto muito, tia Clara, mas eu tenho medo que você não goste de mim, que me mande de volta para o orfanato. Clara sentiu como se uma faca atravessasse seu coração. Ana, eu nunca faria isso. Ana virou-se para Clara, seus olhos arregalados, cheios de esperança e dúvida ao mesmo tempo. Você promete? Clara respirou fundo. Não era o tipo de pessoa que fazia promessas, mas naquele momento sabia que não tinha escolha. Prometo. Naquela noite, Clara começou a refletir sobre sua própria infância. Ela era filha única de pais distantes, que a haviam deixado aos cuidados de babás e internatos. Seu pai, especialmente, era uma figura ausente, alguém que sempre colocava os negócios acima de tudo. Talvez por isso ela tivesse se tornado uma mulher tão fria e prática. Olhando para Ana, que agora desenhava em um guardanapo na mesa da cozinha, Clara sentiu algo novo. Não era apenas empatia ou compaixão, era uma conexão. Era como se a presença daquela menina a fizesse revisitar partes de si mesma que havia trancado há muito tempo. O que está desenhando? Perguntou Clara, aproximando-se. Ana ergueu o guardanapo, mostrando um rabisco simples, mas cheio de significado. Era um desenho das duas, juntas. Somos nós, explicou Ana com um sorriso tímido. Clara segurou o desenho, sentindo uma onda de emoção que a pegou de surpresa. Ela não sabia como reagir, então apenas sorriu de volta. Ficou bonito. Nos dias seguintes, Ana começou a se adaptar à nova rotina. Ela ajudava Clara na cozinha, arrumava seu quarto com cuidado e até conversava com os empregados da casa, que rapidamente se encantaram por ela. Clara percebeu que Ana era uma criança especial, curiosa, gentil e cheia de sonhos, apesar de tudo o que havia passado. Certa tarde, enquanto Clara estava ao telefone com seu advogado, Ana começou a desenhar novamente. Dessa vez, em uma folha de papel maior, usava lápis de cor que Clara havia comprado para ela. Quando Clara desligou, aproximou-se para ver o que a menina fazia. Isso é muito bom, Ana.
Você tem talento. Ana sorriu, orgulhosa. Minha mãe sempre dizia que eu era boa nisso. As palavras de Ana sempre voltavam à mãe. Era evidente que a perda ainda a assombrava e Clara não sabia como aliviar essa dor. Você gostaria de ter aulas de arte? Perguntou Clara impulsivamente. Os olhos de Ana brilharam. Você faria isso por mim? Claro, mas por trás de toda a alegria havia uma sombra de insegurança. Ana tinha pesadelos frequentes. Às vezes, Clara a encontrava chorando baixinho no quarto de hóspedes, chamando pela mãe. Durante uma dessas noites, Clara sentou-se ao lado dela e a abraçou, algo que não fazia com ninguém havia anos. Está tudo bem, Ana. Eu estou aqui. A menina se aconchegou no abraço, como se aquele momento fosse seu porto seguro. Para Clara, Ana estava trazendo mudanças que ela nunca imaginou serem possíveis. Ela começou a perceber que sua vida de luxo e sucesso profissional não significava nada comparado à sensação de cuidar de alguém. E pela primeira vez em anos, começou a pensar que talvez tivesse encontrado algo que realmente importava. A manhã começou com uma tensão palpável. Clara sentia isso desde o momento em que desceu para a cozinha. Apesar de todo o progresso que haviam feito juntas, havia algo no ar. Uma nuvem de incerteza que parecia querer engolir tudo. Ana estava sentada à mesa, mexendo lentamente a colher em sua xícara de leite. Seus olhos, geralmente curiosos, pareciam distantes. Tudo bem, Ana? Clara perguntou, tentando soar tranquila, mas seu tom entregava preocupação. A menina levantou os olhos, hesitante. Tia Clara, eu ouvi você falando no telefone ontem. Clara parou no meio do caminho até a cafeteira. O coração dela deu um salto. O que você ouviu? Ana mordeu o lábio, como se tivesse medo de dizer em voz alta. Você disse que ia falar com algumas pessoas para resolver o que fazer comigo. Clara fechou os olhos por um segundo. Não era uma mulher acostumada a lidar com emoções delicadas, mas sabia que precisava ser cuidadosa agora. Ana, escute. Eu só quero o melhor para você. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça. Mas e se essas pessoas decidirem que eu tenho que voltar para o orfanato? Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não era o tipo de pessoa que fazia promessas vazias, mas olhando para Ana, sabia que precisava tranquilizá-la de alguma forma. Isso não vai acontecer, eu prometo. Apesar da promessa, o desconforto pairava entre elas durante todo o dia. Mais tarde, Clara recebeu uma ligação de uma amiga da alta sociedade, Helena, que havia ficado sabendo da presença de Ana. Clara, eu soube que você está com uma criança. Como assim? Quem é ela? Clara suspirou, já antecipando o tom crítico que viria. O nome dela é Ana. Eu a encontrei em uma situação difícil e decidi ajudá-la. E você não acha isso perigoso? Não sabe nada sobre ela, nem sobre a família dela. Não é perigoso. Ela é apenas uma criança, Helena. Clara respondeu com firmeza, mas sentiu uma ponta de dúvida sendo plantada em seu coração. Após desligar, Clara foi até o escritório e começou a fazer anotações para um possível plano de ação. Mas sua mente estava dividida. Será que estava mesmo preparada para lidar com isso? Enquanto isso, Ana andava pela casa com a mochila nas costas. Ela havia decidido arrumar suas coisas. Não tinha muitas. Algumas roupas novas que Clara havia comprado, o caderno de desenhos que ela tanto amava e uma foto da mãe que nunca largava. O que você está fazendo? Clara perguntou ao vê-la passar pelo corredor. Ana parou, os olhos cheios de lágrimas. Estou me preparando, caso você decida me mandar embora. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago de Clara. Ana, por favor, pare com isso. Eu já disse que você não vai a lugar nenhum. Mas Clara sabia que as palavras soavam vazias, sem uma ação real. Naquela noite, Clara começou a investigar o orfanato de onde Ana havia fugido.
ela encontrou relatos preocupantes: negligência, falta de recursos básicos e até denúncias de maus-tratos que haviam sido abafadas. Sua indignação crescia a cada clique e o rosto de Ana vinha à sua mente constantemente. Como uma criança tão jovem havia sobrevivido a algo tão cruel? Clara tomou uma decisão ali mesmo. Iria ao orfanato pessoalmente. O dia seguinte trouxe novos desafios. Clara decidiu ser honesta com Ana. Eu vou visitar o orfanato de onde você veio. Quero entender o que realmente aconteceu lá. Ana arregalou os olhos, assustada. Você vai me levar de volta? Não, Clara respondeu rapidamente. Nunca faria isso, mas eu preciso ver com meus próprios olhos como é esse lugar. Ana ficou em silêncio por um momento antes de assentir lentamente. O encontro com a direção do orfanato foi revelador. O prédio estava em condições precárias, com paredes descascadas e corredores mal iluminados. O diretor, um homem com um olhar indiferente, parecia incomodado com a presença de Clara. As crianças estão bem cuidadas, disse ele de forma quase automática, enquanto Clara olhava ao redor. É mesmo? Porque o que eu vejo aqui não condiz com essa afirmação. Clara não era uma mulher que se intimidava facilmente. Seu olhar penetrante fez o diretor gaguejar antes de continuar. Temos poucos recursos, mas fazemos o melhor que podemos. Clara não respondeu. Ela apenas observou uma criança com os olhos fundos passando pelo corredor, segurando um prato com um pedaço de pão seco. A cena foi suficiente para confirmar tudo o que Ana havia contado. Ao voltar para casa, Clara encontrou Ana esperando ansiosamente na sala. Como foi? Perguntou a menina, com os olhos arregalados. Clara se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Você estava certa. Aquele lugar é horrível. Ana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu não quero voltar para lá, tia Clara, nunca. E você não vai, Clara garantiu, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Nos dias seguintes, Clara começou a enfrentar mais críticas de pessoas próximas. Você está se metendo em algo complicado, Clara, disse Helena durante um jantar. Por que simplesmente não deixa as autoridades cuidarem disso? Clara sorriu friamente. Porque as autoridades não cuidaram dela antes. Apesar das críticas, Clara estava determinada. Ela começou a consultar advogados, querendo entender o que seria necessário para se tornar a tutora legal de Ana. Mas enquanto Clara lutava no mundo adulto, Ana lutava com seus próprios demônios. Certa noite, Clara encontrou a menina segurando a foto de sua mãe e murmurando baixinho. O que você está fazendo? Clara perguntou suavemente. Falando com a minha mãe, respondeu Ana. Pedi a ela para não me deixar sozinha de novo. O coração de Clara apertou. Ela sentou-se ao lado de Ana e pela primeira vez falou sobre sua própria infância. Eu também me sentia sozinha quando era criança. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes as pessoas que perdemos continuam com a gente, em outras formas. Ana olhou para Clara com curiosidade. Como? Nos nossos corações, nos momentos em que somos fortes. Eu sei que sua mãe estaria muito orgulhosa de você agora. As palavras de Clara fizeram Ana sorrir, ainda que timidamente. Naquela noite, enquanto Clara assistia Ana adormecer, ela tomou uma decisão definitiva. Não importava o que fosse necessário, ela protegeria aquela menina. Não por compaixão, mas porque sabia, no fundo, que ambas precisavam uma da outra. Clara nunca foi o tipo de pessoa que se abalava com facilidade. Mas naquela manhã, sentiu o peso de cada escolha que havia feito desde que Ana entrou em sua vida. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo contra a janela. Ana, sentada à mesa, desenhava algo com concentração. Seu pequeno caderno de desenhos já estava cheio de rabiscos que pareciam contar sua história.
Clara olhava para ela com um misto de preocupação e ternura. Naquela manhã, receberia os advogados para discutir a possibilidade de se tornar tutora legal de Ana, mas as dúvidas ainda pairavam sobre sua cabeça. Será que estava pronta para isso? Será que podia realmente mudar a vida de uma criança tão marcada pelo passado? "O que está desenhando, Ana?" perguntou Clara, tentando aliviar a tensão. Ana ergueu o caderno com um sorriso tímido. Era um desenho das duas juntas, de mãos dadas. "Somos nós, mas desta vez coloquei a gente num parque. Eu nunca fui a um parque de verdade, sabe?" Clara sentiu o coração apertar. Como algo tão simples podia ser um sonho tão grande para uma criança? "Nós vamos a um parque em breve, prometo. Mas antes, preciso resolver umas coisas importantes hoje." Ana assentiu, mas Clara notou a preocupação escondida no olhar da menina. Ela sabia que Ana temia que resolver coisas importantes significasse uma separação. A visita dos advogados trouxe novos desafios. "Senhora Albuquerque, a situação não é simples", disse um dos advogados, folheando um maço de papéis. "Para se tornar tutora legal de Ana, será necessário enfrentar um processo burocrático considerável. Além disso, o orfanato pode contestar." "Contestar?" Clara perguntou, cruzando os braços. "Eles podem argumentar que a fuga dela foi um ato impulsivo e que o ambiente do orfanato é adequado, mesmo com as denúncias." Clara sentiu o sangue ferver. "Adequado? Aquele lugar é um pesadelo." "Concordo, mas provar isso será outra história. Será preciso um caso sólido, talvez até envolver a mídia para colocar pressão." Clara respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ela estava acostumada a batalhas corporativas, mas lutar pelo futuro de uma criança era algo completamente diferente. Mais tarde, ao terminar a reunião, Clara encontrou Ana no jardim. A menina estava sentada na grama, olhando para o céu nublado. Quando percebeu a presença de Clara, levantou-se rapidamente, como se temesse estar fazendo algo errado. "Está tudo bem, Ana", disse Clara, sentando-se ao lado dela. Ana hesitou antes de perguntar. "Eles disseram que você vai poder ficar comigo?" Clara olhou nos olhos dela, querendo transmitir a confiança que sentia se esvair. "Vai dar certo, Ana. Eu vou fazer tudo o que puder." Nos dias seguintes, Clara decidiu agir. Ela começou a usar sua influência para buscar apoio. Reuniu documentos, relatórios e depoimentos de ex-funcionários do orfanato que confirmavam as condições precárias. E para garantir que Ana pudesse ter uma vida normal, matriculou a menina em uma escola particular. No primeiro dia de aula, Ana parecia nervosa. "E se eles não gostarem de mim?" perguntou, segurando a mochila com força. "Eles vão gostar. E se não gostarem, o problema é deles, não seu. Você é incrível, Ana." Essas palavras fizeram Ana sorrir, mesmo que timidamente. A adaptação à escola foi difícil no início. Ana não estava acostumada ao ambiente competitivo e às crianças que pareciam ter tudo o que ela nunca teve. Nos primeiros dias, ela voltou para casa em silêncio, mas Clara sabia que algo estava errado. "Como foi a escola hoje?" perguntou Clara, tentando puxar assunto durante o jantar. Ana apenas deu de ombros. "Normal." Clara percebeu que precisaria insistir. "Ana, você pode me contar qualquer coisa." Após um longo silêncio, Ana finalmente desabafou. "Alguns colegas riram de mim porque eu não sabia algumas coisas. Eles disseram que eu não devia estar lá." Clara sentiu a raiva crescer, mas tentou manter a calma. "Escute, Ana. Não importa o que eles digam. Você merece estar lá tanto quanto qualquer outra criança." Ana sorriu, ainda que timidamente. Para animar a menina, Clara decidiu fazer algo especial. Certa tarde, levou Ana a uma loja de materiais de arte. "Escolha o que quiser. Hoje é o seu dia." Os olhos de Ana se iluminaram. Ela correu pelos corredores, escolhendo pincéis, tintas e papéis com uma empolgação que contagiava Clara.
Isso é muito, tia Clara? Perguntou Ana, segurando uma paleta de cores. Não existe muito quando se trata do seu talento, Ana. Naquela noite, Ana começou a pintar. Era como se o pincel fosse uma extensão de suas emoções. Clara observava de longe, maravilhada com a habilidade da menina. Você tem um dom, Ana. Minha mãe dizia a mesma coisa, respondeu a menina, sem tirar os olhos da pintura. Mas apesar dos momentos de felicidade, Clara sabia que os desafios ainda estavam por vir. A denúncia contra o orfanato estava avançando, mas Clara enfrentava resistência. Algumas pessoas argumentavam que ela estava exagerando, enquanto outras insinuavam que sua relação com Ana era apenas uma tentativa de autopromoção. Você está gastando muito tempo e dinheiro nisso, Clara, disse Helena durante um encontro. Mas tem certeza de que vale a pena? Clara respondeu com firmeza. Se fosse sua filha naquela situação, você acharia que não vale a pena? Helena ficou em silêncio, desconcertada. Enquanto isso, Ana começava a ganhar confiança. Ela apresentou um desenho em um concurso escolar e ganhou o segundo lugar. Quando recebeu o prêmio, olhou para Clara na plateia, sorrindo orgulhosa. Eu consegui, tia Clara, gritou ela, correndo para abraçá-la. Clara sentiu uma emoção tão intensa que quase não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela noite, Clara percebeu que havia tomado uma decisão irreversível. Ela não estava apenas lutando por Ana, estava lutando por algo maior, algo que dava sentido à sua vida de uma forma que ela nunca havia imaginado. Enquanto Ana dormia, Clara sentou-se na sala, olhando para o desenho que a menina havia feito delas de mãos dadas. Eu prometo a você, Ana, sussurrou Clara. Não importa o que aconteça, eu nunca vou desistir de você. Tia Clara, eles chegaram... A voz baixa e hesitante de Ana ecoou pelo corredor. Clara olhou para a menina, que estava parada perto da porta com as mãos inquietas. Os assistentes sociais haviam acabado de estacionar na entrada da mansão. Era um momento que Clara sabia que viria, mas isso não tornava a situação menos tensa. Está tudo bem, Ana. Eu estarei com você o tempo todo, Clara disse, tentando soar firme, mesmo com o nó que sentia na garganta. Ana assentiu, mas seu olhar estava cheio de medo. Os assistentes sociais foram recebidos na sala de estar, onde Clara já havia preparado um ambiente confortável. Ela sabia que seria avaliada não apenas como tutora, mas também como pessoa. E por mais que estivesse preparada, o peso da responsabilidade parecia esmagador. A primeira pergunta foi direta. Senhora Albuquerque, por que decidiu acolher Ana? Clara respirou fundo, cruzando as mãos sobre o colo. Porque eu a encontrei em uma situação que ninguém deveria enfrentar. Ela estava sozinha, sem ninguém para protegê-la, e naquele momento percebi que não podia ignorar o que vi. Os dois assistentes trocaram olhares. E qual é o seu plano para o futuro de Ana? Clara respondeu sem hesitar. Quero que ela tenha um lar seguro, onde se sinta amada e tenha todas as oportunidades que merece. Não quero que ela se sinta abandonada novamente. Enquanto as perguntas continuavam, Ana ouvia tudo em silêncio, sentada ao lado de Clara. A cada palavra que Clara dizia, Ana apertava mais forte a borda do vestido, como se estivesse à beira de um colapso. Finalmente não conseguiu mais segurar. Não tirem ela de mim, gritou Ana, levantando-se de repente. O grito pegou todos de surpresa. Clara imediatamente segurou a mão da menina, tentando acalmá-la. Ana, calma. Por favor, continuou Ana, olhando diretamente para os assistentes sociais, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca me senti segura em lugar nenhum até agora. Ela é a única pessoa que se importa de verdade comigo. Os assistentes ficaram visivelmente desconcertados. Ana, entendemos como você se sente. Estamos aqui para garantir que você esteja em um lugar seguro. Eu já estou, insistiu Ana com a voz embargada.
Por favor, não me tirem daqui. Clara abraçou a menina, sentindo sua dor como se fosse sua própria. Ana, ninguém vai tirar você de mim. Eu prometi, lembra? Depois que os assistentes sociais foram embora, Ana parecia exausta. Clara a levou até o sofá e serviu uma xícara de chocolate quente, algo que ela sabia que a acalmava. Você foi muito corajosa hoje, Ana, disse Clara com um sorriso suave. Eu só não quero perder você, respondeu Ana, ainda abraçada ao travesseiro. Clara acariciou os cabelos da menina, prometendo a si mesma que lutaria até o fim. Nos dias seguintes, Clara começou a organizar algo grandioso. Ela sempre fora uma mulher prática e discreta, mas agora estava disposta a usar toda a sua influência para mudar não apenas a vida de Ana, mas também a de outras crianças em situações semelhantes. O que você está planejando? Perguntou Helena, curiosa, durante um almoço. Um evento beneficente. Quero arrecadar fundos para ajudar a melhorar as condições dos orfanatos. Você está falando sério? Nunca estive mais. O evento tomou forma rapidamente. Clara contratou uma equipe para organizar cada detalhe. Um leilão de arte, um jantar elegante e apresentações que mostrariam as histórias de crianças que precisavam de ajuda. Ana, embora tímida, foi convidada a participar, expondo alguns de seus desenhos. Eu não sei se consigo, tia Clara, disse Ana, olhando para seus rabiscos com insegurança. Você consegue sim. Seu trabalho é lindo, Ana, e as pessoas precisam vê-lo. A confiança de Clara começou a contagiar Ana, que finalmente aceitou participar. Na noite do evento, Ana parecia uma pequena estrela. Usando um vestido novo, escolhido por Clara, ela ficou ao lado de seus desenhos enquanto os convidados admiravam suas obras. Alguns até ofereceram comprar os quadros, mas Ana, emocionada, recusou. Eu quero que eles fiquem aqui, com a tia Clara. Clara, que observava tudo de longe, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ana não era apenas talentosa, era generosa, uma alma que carregava mais bondade do que qualquer adulto que Clara conhecia. O ponto alto da noite foi o discurso de Clara. Ela subiu ao palco, segurando o microfone com firmeza. Muitas vezes, olhamos para problemas como se eles não fossem nossos. Ignoramos o sofrimento de crianças que precisam de ajuda porque acreditamos que não é nossa responsabilidade. Mas estou aqui para dizer que todos nós podemos fazer a diferença. A plateia aplaudiu, mas Clara não terminou ali. Hoje estou anunciando a criação de uma fundação dedicada a garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo que Ana passou. Quero dar a essas crianças não apenas um teto, mas esperança. Os aplausos se intensificaram, mas Clara só conseguia pensar em Ana, que a observava com um sorriso orgulhoso. Quando o evento terminou, Clara encontrou Ana no jardim. A menina estava olhando para o céu estrelado, segurando o caderno de desenhos. Você gostou do evento? Perguntou Clara, sentando-se ao lado dela. Foi lindo, respondeu Ana. Mas o que mais gostei foi de ouvir você falar. E o que eu disse que você mais gostou? Ana virou-se para Clara com um olhar cheio de admiração. Que você quer ajudar outras crianças como eu. Clara sorriu e abraçou Ana. Você me ensinou isso, sabia? Eu? Como? Porque você me mostrou o que realmente importa. Naquela noite, Clara percebeu que a vida dela havia mudado completamente. Não era apenas sobre Ana. Era sobre se reconectar com algo que ela havia perdido há muito tempo. O propósito, a humanidade, o amor. E pela primeira vez em muitos anos, Clara dormiu com o coração leve, sabendo que estava exatamente onde deveria estar. Ana acordou naquela manhã com os raios de sol iluminando o quarto que Clara havia decorado especialmente para ela. Era um espaço colorido e acolhedor, muito diferente dos lugares que Ana estava acostumada a chamar de casa. Mas por mais bonito que fosse, aquele cômodo ainda parecia um sonho distante.
algo que poderia desaparecer a qualquer momento. Clara, sentada na sala de estar com uma xícara de café, notou a hesitação de Ana ao descer as escadas. "Bom dia, Ana. Dormiu bem?" A menina apenas assentiu, mas havia algo em seu olhar que preocupava Clara. "Está tudo bem?" perguntou Clara, pousando a xícara na mesa. Ana hesitou antes de responder. "Eu sonhei com a minha mãe. Ela estava chorando." O peso daquelas palavras atingiu Clara em cheio. Por mais que tentasse oferecer segurança a Ana, sabia que o vazio deixado pela mãe dela nunca poderia ser completamente preenchido. "Ana, sei que não é fácil, mas você não precisa enfrentar isso sozinha." Ana olhou para Clara, com os olhos marejados. "E como eu faço para parar de sentir tanta saudade?" A busca por respostas levou Clara a tomar uma decisão importante. No mesmo dia, Clara entrou em contato com uma psicóloga especializada em traumas infantis. "Quero o melhor para Ana. Ela passou por muita coisa e ainda carrega essa dor todos os dias", explicou Clara durante a ligação. A psicóloga, Doutora Marisa, sugeriu uma abordagem sensível, com sessões conjuntas que poderiam ajudar tanto Ana quanto Clara a lidarem com seus próprios sentimentos. "Eu também?" perguntou Clara, surpresa. "Sim, a conexão entre vocês é uma parte essencial da recuperação dela. Participar pode mostrar a Ana que ela não está sozinha nesse processo." A primeira sessão foi um marco. Na sala aconchegante da doutora Marisa, Ana olhava para o chão, nervosa. Clara, sentada ao lado dela, também não sabia o que esperar. "Ana, por que você não me conta como tem sido morar com a Clara?" perguntou a psicóloga gentilmente. Ana olhou para Clara antes de responder, como se pedisse permissão. "É bom. É melhor do que qualquer lugar onde eu já estive." Clara sorriu levemente, mas sabia que aquilo era apenas a superfície. "E o que mais?" incentivou doutora Marisa. Ana respirou fundo. "Mas às vezes eu fico com medo. Medo de que ela vá embora, como todo mundo foi." As palavras de Ana foram como um soco no coração de Clara. "Ana, eu já te disse que não vou te abandonar, nunca." "Todo mundo diz isso no começo", respondeu Ana, baixinho. A honestidade de Ana trouxe à tona algo que Clara vinha evitando enfrentar: seu próprio passado. Na sessão seguinte, a doutora Marisa pediu que Clara compartilhasse um pouco sobre sua infância. Clara hesitou, mas sabia que precisava ser vulnerável se quisesse ajudar Ana a superar seus medos. "Eu também cresci me sentindo sozinha, Ana. Minha mãe morreu quando eu era jovem e meu pai... ele nunca foi muito presente. Sempre colocava o trabalho acima de tudo." Ana olhou para Clara, surpresa. "Você também perdeu a sua mãe?" Clara assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Perdi, e sei como é se sentir abandonada, mas quero que você saiba que eu estou aqui por você. E estou disposta a fazer tudo o que for preciso para te ajudar a superar isso." A terapia começou a trazer mudanças. Ana, que antes tinha pesadelos constantes, começou a dormir melhor. Ela ainda falava da mãe com saudade, mas agora também lembrava dos momentos felizes que passaram juntas, como as panquecas aos domingos e as histórias antes de dormir. Certa noite, Ana mostrou a Clara um desenho que havia feito. Ela e sua mãe, de mãos dadas, com um sorriso radiante. "Ela sempre dizia que eu podia ser qualquer coisa que quisesse", contou Ana, com um brilho nos olhos. Clara sorriu, emocionada. "E ela estava certa, Ana. Você pode ser tudo o que quiser." Enquanto Ana lidava com seu passado, Clara também começava a mudar. Ela, que antes vivia focada apenas no trabalho, agora fazia questão de passar mais tempo com Ana. Aos poucos, os compromissos profissionais que pareciam tão urgentes começaram a perder importância. Uma tarde, Clara surpreendeu Ana com um convite. "Que tal fazermos algo diferente hoje?" "O quê?" perguntou Ana, curiosa.
Um piquenique no parque. Ana arregalou os olhos. Sério? Clara assentiu, sorrindo. Lembra que você disse que nunca foi a um parque? Acho que já passou da hora de mudar isso. O passeio foi mágico. No parque, Ana correu pelo gramado, riu no balanço e até fez amizade com outras crianças. Clara a observava de longe, sentindo uma felicidade que não conseguia explicar. Era como se Ana trouxesse vida para partes de Clara que estavam adormecidas há anos. Obrigada, tia Clara, disse Ana enquanto comia um sanduíche no piquenique improvisado. Por quê? Por me mostrar como é ser feliz de novo. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você merece ser feliz, Ana, e eu vou fazer o possível para garantir isso. A conexão entre Clara e Ana estava mais forte do que nunca, mas o caminho ainda era cheio de desafios. Certa noite, enquanto Clara revisava documentos no escritório, Ana entrou com o caderno de desenhos nas mãos. Posso mostrar uma coisa? Perguntou Ana, tímida. Claro. Ana abriu o caderno e mostrou um novo desenho. Era um retrato das duas, com a palavra família escrita acima. Eu fiz isso porque agora eu sinto que a gente é uma família. Clara, que raramente se emocionava, sentiu as lágrimas rolarem sem controle. E somos, Ana, somos uma família. A partir daquele momento, Clara soube que não era apenas uma promessa. Ana era sua filha em tudo, menos no papel. E ela faria de tudo para tornar isso oficial. O telefone tocou cedo naquela manhã. Clara, ainda envolta no roupão de seda, atendeu com a mesma elegância de sempre. Mas a tensão era palpável. Do outro lado da linha, a voz do advogado soava cautelosa, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Senhora Albuquerque, temos um novo obstáculo no processo de adoção. Clara fechou os olhos por um momento, tentando controlar a frustração. O que foi agora? O juiz responsável pelo caso quer uma revisão completa das circunstâncias da fuga de Ana do orfanato. Ele acredita que pode haver detalhes não esclarecidos que impactem a decisão. Clara sentiu o sangue ferver. Como poderiam colocar tanto peso sobre uma criança que já havia enfrentado tanto? Então esclareça o que for necessário, respondeu Clara com firmeza. Não vou permitir que isso atrase ainda mais o processo. Mas quando desligou o telefone, a preocupação permaneceu. Sabia que cada nova exigência do tribunal era um lembrete cruel de que a vida que construíra com Ana ainda não estava garantida. Enquanto Clara enfrentava os desafios legais, Ana estava vivendo seus próprios conflitos. Na escola, embora estivesse começando a se sentir mais confiante, ainda havia momentos de insegurança. Certo dia, Clara a buscou na saída e percebeu imediatamente que algo estava errado. Ana entrou no carro com os olhos baixos e os ombros tensos. Como foi a escola hoje? Perguntou Clara, tentando soar casual. Normal, respondeu Ana, sem olhar para ela. Clara sabia que aquilo era tudo, menos normal. Ana, o que aconteceu? A menina hesitou antes de falar, como se estivesse pesando cada palavra. Alguns colegas disseram que eu só estou na escola porque você tem dinheiro, que eu não pertenço lá de verdade. Clara sentiu um aperto no peito. Ela estacionou o carro em uma rua tranquila e virou-se para Ana. Escute, Ana, o que essas crianças disseram não tem nada a ver com quem você é. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar e nunca deixe ninguém dizer o contrário. Ana olhou para Clara, os olhos cheios de lágrimas. Mas por que eles têm que ser tão cruéis? Porque algumas pessoas têm medo do que não entendem. E às vezes elas usam isso para machucar os outros. Mas você é mais forte do que isso, Ana. Clara sabia que precisava fazer mais para fortalecer Ana. No dia seguinte, Clara decidiu levá-la para a fundação que estava criando ainda em fase inicial. Quero que você veja algo especial, disse Clara, enquanto estacionavam em frente a um prédio modesto.
Ao entrarem, Ana ficou encantada com as cores das paredes, os quadros com desenhos feitos por crianças e a energia acolhedora do lugar. Aqui será a nossa fundação, Ana. Um espaço para ajudar outras crianças que passaram por situações difíceis como você. Ana olhou para Clara, surpresa. É tudo para elas. É para vocês. E quero que você saiba que foi você quem me inspirou a fazer isso. Ana não disse nada, mas abraçou Clara com força, deixando suas lágrimas falarem por ela. Enquanto a fundação tomava forma, Clara enfrentava mais uma batalha judicial. Na audiência seguinte, o advogado do orfanato argumentou que Ana poderia estar melhor em uma casa mais estruturada. Estruturada? Clara respondeu com indignação, interrompendo o advogado. Se vocês chamam um lugar negligente e cruel de estruturado, eu nem sei por onde começar. O juiz pediu silêncio, mas o impacto das palavras de Clara foi claro. Ela estava determinada a proteger Ana de qualquer custo. Apesar dos desafios, momentos de vitória começaram a surgir. Ana foi convidada a participar de sua primeira exposição de arte na escola. Uma das professoras, impressionada com o talento da menina, sugeriu que ela expusesse um de seus quadros no evento anual. "Você acha que eu consigo?" perguntou Ana a Clara com nervosismo. "Não só acho, como tenho certeza." No dia da exposição, Ana usava um vestido que Clara havia escolhido para ela. Estava nervosa, mas quando viu as pessoas admirando seu quadro, um sorriso tímido iluminou seu rosto. Esse desenho foi feito por uma menina incrível. Clara dizia a quem passava, com um orgulho que ela mal podia conter. A noite terminou com uma notícia que deixou Clara e Ana eufóricas. Enquanto voltavam para casa, Clara recebeu uma ligação do advogado. "Senhora Albuquerque, o juiz deu parecer favorável para a adoção provisória. Ana agora está oficialmente sob sua tutela." Clara sentiu as lágrimas escorrerem enquanto ouvia as palavras do advogado. Quando desligou, olhou para Ana, que estava no banco do passageiro, sem entender o que havia acontecido. "Ana, você agora é oficialmente minha." "O quê?" perguntou Ana, surpresa. O juiz aprovou. "Você não precisa mais se preocupar, Ana. Ninguém pode nos separar agora." Ana começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. "Você é minha mãe agora?" Clara sorriu, emocionada. "Se você quiser que eu seja, sim." Ana pulou para o colo de Clara, abraçando-a como se nunca fosse soltar. Nos dias seguintes, a alegria tomou conta da casa. Clara decidiu comemorar com um jantar especial, convidando amigos próximos e até os professores de Ana. "Quero que todos saibam que agora somos oficialmente uma família", disse Clara, enquanto brindava com os convidados. Ana, tímida, fez um pequeno discurso. "Eu só quero agradecer à tia Clara. Quero dizer, à minha mãe, por me dar uma chance de ser feliz de novo." Todos aplaudiram. E Clara sentiu que finalmente estava onde sempre deveria estar. Mas o trabalho delas estava apenas começando. Clara intensificou os esforços na fundação e Ana começou a se envolver, ajudando com ideias para os desenhos que decorariam as paredes. "Esse é o nosso projeto, Ana. Quero que você sempre se lembre disso." A transformação que ambas viveram foi evidente. Clara, antes uma mulher fria e distante, agora era movida pelo amor e pela determinação de criar um futuro melhor para Ana e outras crianças. Ana, que chegou cheia de medos e traumas, agora sorria com mais frequência, segura de que finalmente tinha um lar. E juntas, elas provaram que a força do amor era capaz de superar qualquer desafio. O som das risadas de Ana ecoava pela mansão. Clara estava na cozinha, supervisionando os preparativos para a festa que planejara com tanto carinho. Era a primeira celebração que organizava desde que Ana chegou, e tudo precisava ser perfeito.
A decoração, simples mas acolhedora, refletia o espírito do momento. Balões coloridos enfeitavam o jardim, mesas estavam cobertas com toalhas floridas e as luzes penduradas criavam um clima mágico. Clara queria que aquele dia fosse inesquecível, não apenas para Ana, mas para todos que tinham acompanhado a jornada delas. Enquanto Clara ajustava os últimos detalhes, Ana entrou correndo, segurando um desenho nas mãos. Tia Clara, quer dizer, mãe, olha o que eu fiz. Clara parou o que estava fazendo e olhou para Ana. A menina sorria, mas seus olhos brilhavam de emoção. O que você tem aí? Clara perguntou, inclinando-se para ver o papel. Ana mostrou um desenho delas juntas, em meio a um jardim cheio de flores. No topo, em letras grandes e coloridas, estava escrito: Minha nova mãe. Clara sentiu um nó na garganta. Pegou o desenho com cuidado e abraçou Ana com força. É o presente mais bonito que eu já recebi. Obrigada, minha pequena artista. Ana riu, tímida, mas cheia de orgulho. Vou colocar no quadro da sala, para que todos possam ver. Quando os convidados começaram a chegar, Ana ficou tímida, mas logo foi acolhida por todos. Os amigos de Clara, muitos dos quais haviam testemunhado sua transformação ao longo dos meses, não conseguiam esconder a admiração. Na Clara, você está radiante, nunca te vi assim, comentou Helena com um sorriso sincero. É porque agora eu finalmente sei o que é ser feliz, respondeu Clara sem hesitar. Helena olhou para Ana, que estava conversando animadamente com algumas crianças da escola, e sorriu. Ela trouxe o melhor de você à tona, e ela trouxe um propósito à minha vida. A festa prosseguiu com momentos emocionantes. Ana, incentivada por Clara, fez um discurso improvisado. Ela subiu em um pequeno banquinho e olhou para a plateia de convidados. Eu só quero agradecer por estarem aqui hoje. Antes, eu achava que nunca teria uma família de novo. Mas agora eu sei que tenho uma, e ela é a melhor do mundo. Os aplausos foram calorosos, mas Clara mal conseguiu segurar as lágrimas. Aquele momento representava muito mais do que palavras. Era a confirmação de que cada batalha havia valido a pena. Mais tarde, Ana puxou Clara pelo braço. Mãe, tem mais uma coisa que eu queria fazer. O que é, querida? Eu queria te dar isso. Ana tirou de trás das costas um pequeno pacote embrulhado com papel de presente. Clara abriu o embrulho e encontrou um pequeno medalhão com uma foto dela e Ana juntas, que a menina havia feito com a ajuda de uma professora da escola. Você gostou? Perguntou Ana, nervosa. Clara segurou o medalhão, sentindo o coração transbordar de amor. Eu amei, Ana. Vou usar isso todos os dias. Enquanto a festa continuava, Clara percebeu o quanto sua vida havia mudado. Não era apenas o fato de ter Ana ao seu lado, era o significado de tudo o que haviam conquistado juntas. Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, havia levado a esse momento de alegria genuína. Mas Clara sabia que ainda havia algo que precisavam fazer. Ana, quero te levar a um lugar especial amanhã. Onde? Vamos visitar sua mãe. Ana ficou em silêncio por um momento, mas então sorriu levemente. Acho que ela vai gostar disso. Na manhã seguinte, Clara e Ana foram ao cemitério. Elas levaram flores, escolhidas por Ana, e caminharam juntas até o túmulo da mãe da menina. Ana ficou em silêncio por um momento, olhando para a lápide, antes de se ajoelhar e colocar as flores. Oi, mamãe, disse Ana com a voz suave. Eu só queria dizer que estou bem. A tia Clara, quer dizer, minha mãe, está cuidando de mim. Eu sinto sua falta todos os dias, mas eu prometo que vou ser forte, igual você me ensinou. Clara observava de perto, sentindo as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Quando Ana terminou, Clara se ajoelhou ao lado dela. Eu prometo a você que vou cuidar dela, sempre,
Na volta para casa, o silêncio no carro era tranquilo, quase reconfortante. Ana segurava o medalhão no pescoço de Clara, brincando com ele distraidamente. Mamãe, posso te perguntar uma coisa? Clara olhou para Ana, surpresa com o termo que ela usara, mas sentindo uma alegria imensa. Claro, querida. Você acha que a gente pode ajudar outras crianças como eu? Clara sorriu. Foi para isso que criamos a fundação, lembra? Vamos ajudar muitas crianças a terem uma nova chance. Ana assentiu satisfeita e voltou a olhar pela janela. Os meses seguintes foram marcados por mais conquistas. A fundação começou a ganhar reconhecimento e Clara se tornou uma voz ativa na luta por melhores condições para crianças em situação de vulnerabilidade. Ana, por sua vez, continuou a se destacar na escola e em suas atividades artísticas. Em uma noite tranquila, Clara encontrou Ana no quarto, desenhando algo novo. O que está criando agora, minha pequena artista? Ana mostrou o desenho. Era uma casa grande, cheia de crianças sorrindo, com Clara e Ana no centro. Essa é a fundação, explicou Ana. É como eu imagino que vai ser no futuro. Clara sentiu um orgulho indescritível. Você sabe, Ana, que tudo isso começou por sua causa, não é? Mas a ideia foi sua, mãe. Clara riu e beijou a testa da menina. Talvez, mas você me deu a coragem de fazer acontecer. Naquele momento, Clara percebeu que havia encontrado muito mais do que uma filha. Ela havia encontrado um propósito, uma razão para lutar, amar e seguir em frente. E juntas, Clara e Ana sabiam que o futuro seria brilhante, cheio de desafios, mas também de conquistas e amor. Clara olhava pela janela de sua sala, onde o sol da manhã iluminava a cidade. Em suas mãos, segurava uma carta escrita por Ana. Era uma carta para a mãe biológica da menina, algo que Ana havia insistido em fazer nos últimos dias. Querida mamãe, eu sinto sua falta todos os dias, mas agora eu sei que estou segura, que tenho uma casa e que nunca vou estar sozinha. A tia Clara, minha mãe, me ensina coisas novas todos os dias. Ela diz que você ficaria orgulhosa de mim. E eu acredito nisso. Eu prometo que vou fazer você feliz, mesmo que esteja olhando para mim lá do céu. Enquanto lia, Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era apenas o conteúdo da carta que a emocionava, mas o fato de que Ana, com apenas 8 anos, já entendia o poder de manter viva a memória de alguém que amava. Mamãe, posso entrar? A voz suave de Ana interrompeu os pensamentos de Clara. Claro, querida. Ana entrou com um sorriso tímido, segurando um pincel e com manchas de tinta nas mãos. Estou terminando o desenho da nossa casa para a exposição da fundação. Posso te mostrar depois? Eu mal posso esperar para ver Ana. Clara puxou Ana para um abraço, sentindo um orgulho que parecia crescer a cada dia. A fundação delas estava florescendo. O prédio, que começou com algumas salas pequenas, agora tinha espaço suficiente para acolher dezenas de crianças. Havia uma sala de arte, um jardim para brincar e até uma biblioteca cheia de livros coloridos. Ana adorava ajudar, seja organizando lápis de cor, seja lendo histórias para as crianças menores. Você acha que elas vão ficar bem aqui? Perguntou Ana, enquanto observava as crianças brincando no jardim. Eu tenho certeza que sim, respondeu Clara. Porque esse lugar foi feito com amor, e é isso que importa. Enquanto a fundação crescia, Ana também brilhava em seu próprio caminho. Com apenas 12 anos, ela já era reconhecida na escola por seu talento artístico. Certa tarde, Clara recebeu uma ligação inesperada da diretora. Senhora Albuquerque, temos uma grande notícia. O trabalho de Ana foi selecionado para uma exposição em uma galeria local. Clara quase deixou o telefone cair. Uma galeria? Isso é maravilhoso. Nós achamos que ela tem um talento único, algo especial, e queremos que o mundo veja isso.
Quando Clara contou a Ana, a menina ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer, mamãe. Diga apenas que está pronta, porque você nasceu para isso. O dia da exposição foi inesquecível. A galeria estava cheia e o quadro de Ana, um desenho vibrante de uma casa cheia de crianças sorrindo, chamou a atenção de todos. Jornalistas queriam entrevistá-la e convidados elogiavam sua sensibilidade artística. Como você teve a ideia para essa obra? Perguntou um repórter. Ana sorriu, tímida. Eu só quis desenhar o que é amor para mim. Clara, observando de longe, sentiu o coração transbordar. Era incrível como uma menina, que um dia estava perdida e desamparada, agora brilhava com tanta força. Mas a maior conquista ainda estava por vir. Clara foi convidada para uma entrevista na televisão, onde compartilharia a história da fundação e de sua jornada com Ana. O que a motivou a criar a fundação? Perguntou a apresentadora curiosa. Foi a Ana, respondeu Clara sem hesitar. Quando a encontrei, percebi que não era apenas ela que precisava de ajuda. Existem milhares de crianças como ela, esperando por uma chance, por alguém que as veja como elas realmente são, cheias de potencial, de sonhos, de valor. A entrevista emocionou milhões de pessoas. Doações começaram a chegar de todos os lugares e a fundação rapidamente ganhou reconhecimento nacional. Clara recebeu convites para eventos, palestras e campanhas, mas sempre fazia questão de levar Ana consigo. Não seria justo contar essa história sem você, Ana, dizia Clara. Uma das viagens mais especiais foi uma visita ao túmulo da mãe de Ana, agora juntas com um propósito claro. Dessa vez, Clara levou o medalhão que Ana havia lhe dado como um símbolo da família que haviam se tornado. Mamãe, disse Ana, ajoelhando-se diante da lápide, eu queria que você visse tudo o que a gente está fazendo. Eu sei que você estaria muito feliz por mim. Clara, ajoelhando-se ao lado de Ana, colocou o medalhão sobre as flores. Obrigada por me dar essa menina incrível. Eu prometo que vou cuidar dela pelo resto da minha vida. O legado delas estava apenas começando. Nos anos que se seguiram, a fundação cresceu exponencialmente. Ana, agora com 16 anos, tornou-se uma jovem artista respeitada, com quadros exibidos em várias exposições. Ela também começou a dar aulas de arte na fundação, ajudando outras crianças a descobrirem seus talentos. Certa noite, enquanto pintavam juntas no jardim da mansão, Ana olhou para Clara com um sorriso tranquilo. Você sabe que salvou a minha vida, né? Clara parou por um momento, segurando o pincel. Acho que foi você quem salvou a minha, Ana. Ana riu, mas sabia que havia uma verdade profunda naquela frase. O capítulo final da jornada delas não era um fim, mas um recomeço. Clara e Ana continuaram a construir um legado baseado no amor, na superação e na esperança. Juntas, provaram que a força de uma família não está no sangue, mas nos laços que criamos ao cuidar uns dos outros. E naquela noite, enquanto olhavam para o céu estrelado, Ana disse algo que Clara nunca esqueceria. Mamãe, acho que a felicidade é isso aqui. Só eu, você e o amor que a gente criou. Clara sorriu, puxando Ana para um abraço. E é tudo o que a gente precisa.